Pessoal, boa noite. Chegando por aqui. Eu achei que tinha deixado fixado o título, mas parece que não fixou. Vamos lá. Olá, olá, seja bem-vindo por aqui. Hoje a gente tem um tema muito bacana. A gente vai falar de tirar projetos do papel, uma coisa fundamental para quem é empreendedor. Só que a gente vai fazer isso a partir de um olhar para a arquitetura. A arquitetura sabe fazer isso muito bem, né? Ela tem lá o projeto no papel, ela tem que dar os passos em direção à construção de uma casa, um apartamento, e a gente vai fazer esses passos que a arquitetura segue olhando o negócio. Vai ser um ping-pong incrível com a Patrícia arquiteta e urbanista. Já já ela está chegando por aqui e a gente vai fazer essa live com esse objetivo: como você pode tirar o seu projeto do papel. Eu sei que você deve ter uma ideia por aí, rondando a sua cabeça. Às vezes não é só uma não, tá? Às vezes são várias ideias rondando a sua cabeça e você se sente paralisado muitas vezes porque não consegue ir para frente, não consegue fazer, não consegue acontecer. E aí a frustração vai chegando, aquela dor, aquela angústia, porque você quer realizar, você quer pôr em prática, mas não consegue. Olá, boa noite, boa noite. Então a gente vai fazer esse olhar, pegando essa experiência de uma pessoa que faz isso com uma certa frequência, porque tem que dar esses passos, e fazendo esse bate-bola com o negócio passo a passo. Então, olá, Patrícia, boa noite. Estávamos aqui te esperando, à sua espera. Oi, pessoal, boa noite, Pi. É porque você veio no meu perfil pessoal e era o perfil profissional, mas sem problema, vamos começar aqui. Epa, mas como assim? Não entendi. É porque esse aqui é o pessoal. Mas você podia entrar com profissional também, não tinha problema. Será? Você quer Mas é entrar que não estava aparecendo lá para mim, ao vivo. Eita. Olha a Cíntia. Bom, podemos seguir por aqui então ou você quer mudar? Podemos. Aí tu só me diz se o som tá bom, Som se tá tá bom. escutando tudo direitinho. Pessoal, Peraí. som tá bom. Aqui, para mim, tá ótimo. Lucas, boa noite. Bruno, boa noite. Vamos chegando por aqui. Vamos lá, vamos lá. Bom, vamos começar, porque agora a gente vai no esquenta aqui. Já falei demais, já contei história de cliente, já deu. A questão aqui é a seguinte: a parte é arquiteta urbanista, e aí eu contei para ela do Super Talk, né? E aí ela falou, ai, que legal e tal, dos projetos, né? Os projetos da arquitetura e tal. A gente foi conversando e aí veio essa ideia da gente fazer esse bate-bola, né? Falando um pouquinho de como que a gente tira projetos do papel, que é, na verdade, uma tremenda habilidade de um arquiteto, né? O arquiteto ele tem prazo, o arquiteto tem passos a cumprir, então a gente vai fazer esse bate-bola pegando passo a passo. A Paty vai contar um pouquinho do passo e eu vou fazer um link com o negócio. Então, para você que quer montar um negócio, quer tirar um projeto do papel, aproveite essa oportunidade de papel e caneta na mão aí para você anotar os passos que a gente vai falar aqui, tá? Tá. Então, Primeiro, Pi, eu vamos queria lá. saber se tu permite eu falar só uma coisinha antes de começar. Claro, Tá? agora vamos lá. Quando você me convidou para fazer esse paralelo entre arquitetura e empreendedorismo, eu pensei de imediato na questão da criatividade. Mas aí também eu me lembrei que algumas semanas atrás você fez um trabalho maravilhoso lá no teu Instagram, falando do Gaudí. E explicou perfeitamente a questão da ousadia, né, da coragem, da criatividade. Eu achei assim, não vou entrar por esse âmbito, porque ela já abordou muito bem com o pessoal dela. Legal. E eu vou pelo lado, então, da metodologia projetual, né? Porque, na verdade, tem que haver um equilíbrio entre aquela mente criativa e a mente racional, né? Então, o que acontece? O pessoal acha que é muito simplório, é só pôr em prática. Não exatamente, depende do porte do empreendimento, não é?
Sim, sim, nos Porque na negócios a mesma coisa. nos negócios a mesma coisa. Então, assim, nos empreendimentos da construção civil, nós temos empreendimentos de pequeno porte, de médio porte, de grande porte, né? Nós trabalhamos com categorias de empreendimento. E para cada categoria, estratégias diferentes. Porque Oh, você não vai, interessante. não é, porque você não vai colocar o máximo da sua força ou do seu investimento num negócio que talvez precise de uma coisa simples. Então, você vai ter que pesar isso. Seria um desperdício gastar muita energia, muito dinheiro para um negócio que se resolve simplesmente. Da mesma forma, não daria certo se você fosse para um empreendimento de grande porte e não colocasse todas as variáveis necessárias para que isso se desenvolva. A voz está boa? Tá alta? Tá ótimo. Tá? Então, vocês podem observar que até mesmo nos projetos lá do Minha Casa Minha Vida, que a Caixa encabeça, ela separa por categorias, faixa 1, faixa 2, faixa 3, conforme o poder aquisitivo do cliente, conforme os materiais empregados, porque tem materiais de primeira linha, tem materiais, né? Então, são tantas variáveis que não dá para você jogar tudo numa panela só, de jeito nenhum, Quando você né? fala de jogar numa panela, o que que você quer dizer especificamente? Uma estratégia única para tudo não existe. Ah, Depende da categoria, do porte da empresa, tá entendendo? perfeito. Para o empreendimento informal é uma estratégia, para o MEI é uma estratégia, para o EIRELI é uma estratégia, para o microempreendedor é uma outra estratégia, E para os né? negócios a O mesma próprio coisa, as Sebrae, categorias, né? exato, o próprio Sebrae, ele trabalha com categorias, porque existem estratégias diferentes para cada nível de atuação. Sim, Por exemplo, um MEI, a estratégia para ele, até em termos de tributos, são impostos mais baixos, porque é uma pessoa que está começando, é uma pessoa que investiu um capital muito pequeno e não vai investir grande, não vai ter retorno imediato do capital que ele investiu para sim, ficar pagando impostos, né? sim. Então, o próprio Sebrae, as próprias secretarias municipais da Fazenda tratam diferentemente os empreendimentos de portes diferentes, né? Legal. Então é isso. Então, parece simples dizer assim, é só põe em prática, mas depende do porte do empreendimento. Por quê? Porque a gente está lidando com dinheiro de outras pessoas, no caso da arquitetura. O cliente confia na minha mão o projeto da casa dele, um montante de dinheiro muito alto, que não é o meu dinheiro, né? O Uhum. tempo, porque ele quer morar dentro daquela casa, então ele vai me dar um tempo, ele vai me dar um orçamento e ele vai criar uma qualidade. Então fica alternando, né? A gente tem que. Peraí, Luquinhas, meu sobrinho. A gente fica alternando essa questão de qualidade, tempo e o orçamento, o dinheiro no caso, né? Uhum. Então não é tão simples para a gente, arquiteto, quando a gente quer tirar um projeto do papel. E para os E, negócios também não é, Paty. Também não é. A exato, gente vai não é falar tão disso. simples. Inclusive, de tanto pensar em variáveis, por exemplo, você vai fazer um projeto, seu cliente vai fazer uma piscina, por exemplo, e ele tem um corredor de 1,20 na lateral da casa, e aí você compra uma piscina de 1,40. Como é que essa piscina vai passar num corredor de 1,20? Estou Que, ano- que compreendendo, são... analogia, que analogia você faria para um negócio com esse exemplo que você. Uhum. São... Bem, não me ocorre aqui agora, mas eu vou falar aqui aquelas Não tem etapas, problema, não tem problema. aquelas etapas, aquelas etapas que a gente combinou, né? Calma aí, vai surgir, vai surgir. Vai surgir, devagar vai surgir. Aquelas etapas que a gente combinou, né? Que era, inclusive essas etapas, elas são normas da ABNT para a gente. A Elas não BNT são é normas soltas, é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, o órgão que tá? regula os arquitetos. Ele não é um regulador dos arquitetos, mas ele regula normas. São normas tanto para arquitetos quanto para engenheiros. São mais de 5 mil, eu tenho um DVD aí com mais de 5 mil normas. Não dá para gravar tudo na mente. Mas sim, aí essa norma, ela fala das etapas que eu te mandei, né? E as etapas aí,
aí a gente já pode entrar naquela questão que falou do Opa, ping-pong, né? agora Então, vamos ao ping-pong. Deixa eu explicar a dinâmica para o pessoal. Quer tá. explicar a dinâmica? Não, pode falar. Então, a gente vai fazer o seguinte, a Paty vai trazer a etapa, vamos dizer, que ela tem que seguir para poder chegar nesse projeto pronto e a gente vai fazer um paralelo com o negócio, ok? Então, vamos lá. Então, a primeira etapa do projeto arquitetônico seria o levantamento de dados. E é isso. A gente vai no lote, vai na casa do cliente, faz um levantamento de vários critérios, né? Ventilação, orientação dos ventos, topografia, os lotes do entorno, se são comerciais, se são só habitacionais, porque tudo isso acaba influenciando no desenho da casa também. Questões de legislação urbanística, se o lote, isso é uma outra história enorme. Tem zonas das cidades que não são permitido construir gabaritos muito altos, gabaritos são andares, tá? Gabaritos são andares. Então, o cliente, se ele quer uma casa de muitos pavimentos, mas o lote dele está dentro de uma zona que não pode ser construído habitações muito altas. Então, tudo isso tem que ser regulado. Tem que ser trazido por essas normas do município. Cada município tem o seu plano diretor municipal. Dentro desse plano diretor municipal tem o plano de zoneamento. E aí a gente recorre a mais essa legislação. Tá? Muito bem. Não tem noção. Posso falar e agora? Levantamento de dados. Aí vamos para o empreendedorismo. Pensando nessas etapas, pensando no negócio, tá? Qual seria o primeiro passo de um negócio para a gente tirar o projeto do papel? Quando a gente está falando de tirar o projeto do papel, na verdade, foi a ideia que a gente teve do nome, mas a ideia aqui é a gente falar como que a gente constrói ideias concretamente. Então, a gente tem ideias. Então, o primeiro passo para você que quer empreender é definir uma ideia e atuar em cima dela. Eu tenho visto muitas pessoas, eu tenho conversado com muita gente que tem várias ideias e aí não consegue sair do lugar. Esse é um grande desafio, porque a pessoa acha que todas as ideias são muito boas, todas as ideias são viáveis, todas as ideias podem acontecer, todas as ideias eu posso fazer. Só que começa a entrar num looping e não faz. Então, o grande desafio para essa primeira etapa do empreendedor ou de quem quer empreender, porque o empreendedor também tem que ter negócio, tem que ter projetos e botar no ar. Né? Não é porque ele tem um negócio que aquele negócio não precisa de dinamismo, não precisa de novos projetos. Então, eu estou falando para quem já tem negócio e para quem ainda não tem. A etapa é a mesma. Defina uma ideia e siga. Quais são os desafios? A escolha. Escolher a ideia é um tremendo desafio. Então, leve em consideração aquilo que você acha que tem mais a ver com o seu negócio nesse momento, aquilo que vai te trazer renda nesse momento, aquilo que você tem capacidade de realizar agora, né? Não preciso buscar mais informação, não preciso fazer faculdade, né? Nem MBA para pôr essa ideia lá. Eu posso fazer agora. Então, definindo isso, você já começa a fazer escolhas. E escolhas que vão ser produtivas para o seu negócio. Então, esses são os pontos do primeiro passo. Certo. E aí, de posse desses dados do levantamento, a gente faz um programa de necessidades com o cliente, né? A gente já tem o material, a pesquisa do terreno, da área do entorno, da legislação urbanística. Agora a gente vai para o programa de necessidade dos clientes. Quantas pessoas tem dentro de casa, qual a rotina, qual o ambiente da casa que eles mais utilizam, qual o orçamento que eles têm disponível para o projeto, qual o tempo que eles têm, digamos que eles estejam morando de aluguel e quanto tempo eles querem estar dentro dessa casa nova, por exemplo. Ou então a obra vai acontecer com eles dentro da casa ou do apartamento. Então, a gente vai listar um programa de necessidades do cliente. Essa seria a segunda etapa, tá?
Bom, pensando na segunda etapa dentro dos negócios. Paty, depois, se você quiser fazer comentários, faça, tá? Uhum. Estamos à vontade aqui. Tá. Então, eu tenho a ideia, defini a ideia. Agora, eu estou naquela etapa assim: o que que eu preciso fazer de fato? Né? Então, tá bom. Pensei lá na minha ideia, ok. O que que eu preciso fazer agora para que ela se realize, para que ela se concretize de forma prática? Então, o grande desafio é a gente pensar em muitas coisas ao mesmo tempo, porque aí eu tenho que pensar: o que que eu vou ofertar? Quem é meu possível cliente? Aonde eu vou fazer essa oferta? Com quem eu posso contar? Quanto de dinheiro eu vou investir? Quais são as possíveis parcerias que eu posso fazer? Ó, já tem um monte de pista aqui, hein? Para quem quer ter negócio, um monte de pista. Então, olá, Otávia, boa noite. E aí, qual que é o grande desafio nessa etapa? É organizar essas ideias. Então, gente, papel e caneta e saia anotando tudo que você tem que fazer e faça. Então, eu vou falar de novo as minhas pistas. O que que você tem que fazer? O que que você o que que você está ofertando, né, nessa ideia que você teve? Qual que é a sua oferta? Qual que é a sua entrega para o cliente? Qual que é o seu produto ou serviço? Quem é o seu potencial consumidor? Tem que saber quem é o seu potencial consumidor. Quem é aquela pessoa que está a fim de comprar o teu produto? Por quanto você vai vender? Quanto você vai investir? Né? Os quantos do negócio? Qual que é o lucro que você vai ter? Como que você vai realizar isso? Você vai precisar de fornecedor? Você vai você mesmo fazer? Você vai contar com colaboradores? Você vai puxar um sócio para te ajudar? Você vai pensar em parcerias? Aonde você vai divulgar isso, né? A divulgação é fundamental. Aonde você vai divulgar? Como que você vai entregar para o cliente? Como que você vai cobrar? Tem um monte de pistas aqui. Você anotou? Ok, se você não anotou, vai assistir a live de novo. Exatamente. Você falou de quanto cobrar e a questão da precificação é o mais importante, porque se a pessoa não tem aquele controle da entrada e saída do que ela gasta na empresa dela e não souber precificar corretamente, ela vai estar só trocando mercadoria. Não vai estar no lucro. E eu já vi muita gente fazer isso, Patrícia, entendeu? quando não está no prejuízo e não sabe, Exatamente. Pagando já para vi, trabalhar. já vi Uhum. caso de a hora que a gente foi pôr no papel, a pessoa estava perdendo dinheiro naquele produto e não sabia, porque estava Pagando no para valor. trabalhar. Pois é, estava no, né? Enfim, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas o que você falou é bem importante, né? A gente fazer todos esses, organizar o seu tempo e a sua estratégia de uma forma que você consiga cumprir essa segunda etapa, que é Uhum. como que eu ponho a minha ideia no ar. Vamos lá. Porque o objetivo é o lucro, Pois é. né? Então, bora lá. E aí, levantamento de dados, primeiro, programa de necessidades segundos e estudo de viabilidade, né? Aí esse estudo de viabilidade já é um pouco, já entra outros parceiros, por exemplo, já entra um engenheiro de solo para ver se é possível fazer a edificação naquele solo, se não é um terreno de mangue e de repente você faz um edifício de muitos pavimentos e ele desce com peso. Então, vários outros profissionais parceiros entram nessa etapa para ajudar no estudo de viabilidade, tá? Por quê? Porque senão você pega o dinheiro do cliente, chega na hora do canteiro da obra, você vê que aquilo é impossível de ser executado. Aí é mais punk. Sim. Então, tem esse estudo de viabilidade com outros parceiros, que no caso dos empreendimentos pode ser um contador, pode ser uma pessoa do marketing, tudo soma, tá? Mas lembrando, gente, que a gente está falando desses passos para uma empresa já de um porte razoável. Nós não estamos falando do trabalhador informal, nós não estamos falando, talvez nem do MEI. Claro que se aplica, né? Mas é Sim. porque à medida que a complexidade do porte da empresa vai aumentando, Sim. esses passos são fundamentais, porque ninguém joga para perder, né?
Principalmente quanto mais dinheiro tem uma empresa, uma incorporadora, uma imobiliária, ninguém joga para perder. Então, esses passos aqui são fundamentais para fazer a coisa andar com o mínimo de perda e maior chance de sucesso possível no projeto. Deixa eu E fazer só uma lembrando... ressalva nisso, que eu acho que é importante o que você está falando, Paty. Os pequenos e médios, a grande questão de não seguir os passos, né, de não planejar, de não organizar isso e de repente sair fazendo também, sem o mínimo de planejamento, é a possível falência do negócio. Né? As empresas aqui no Brasil, depois de 5 anos, em torno de 20% se sustentam. No primeiro ano, 80% fecha. Né? Então, por quê? Porque elas não têm essa estrutura... O mínimo de planejamento. Exato, entende? Vai fazendo. Eu vou abrir, vou fazer... Ok, testar um produto, testar um serviço, eu acho que é válido. Eu não sou contra. Mas desde que você entenda que é uma etapa de teste que precisa planejar para poder construir e estruturar, né? E eu também não sou a favor de testes de planejamento que fica durando 3, 4, 5 meses. Exatamente, exatamente. Tem que pesar muito tudo isso. A minha forma de planejar hoje, de trabalhar planejamento, é tipo um fim de semana, 2 fins de semana no máximo. Os meus produtos agora estão bem focados, que em 15 dias você sai com o plano na mão. Exatamente. Né? Não então, perder tempo nem dinheiro, né? Exatamente. Um dinamismo maior. Exatamente. Vamos lá. Muito Seguindo. bem. Agora é o seguinte, aqui, Paty, tem 3 etapas que estão meio juntas aqui, que eu entendi. Então, se você quiser falar do estudo de viabilidade, do estudo preliminar e do anteprojeto, aí para mim ficou mais ou menos a mesma... Pronto, exato. Então, nesse estudo de viabilidade que eu falei por último agora, se inclui, dá para juntar com o estudo preliminar e com o anteprojeto, tá? E a próxima etapa seria o projeto legal, que é pegar este anteprojeto... Essas 3 etapas juntas dentro da arquitetura, o que seria o objetivo delas? Já seria o projeto basicamente no papel. Como é que eu falo? Já fizemos as pesquisas externas, já comunicamos os parceiros, já pegamos as provas, os testes, né? E agora a gente vai realmente desenhar o partido arquitetônico, que seria o desenho da casa mesmo, mas já dentro das normas que já pesquisamos anteriormente, previamente. Entendeu? O protótipo do produto. Exato. Seria chegar no protótipo. Exato. Tá. E aí, a partir daí, vamos para a próxima fase, que seria o projeto legal. Essa é Ups! Diga. Essa etapa de chegar no propósito, ai, meu Deus, esqueci a palavra. Protótipo do produto. Dentro do negócio, eu já vi muita gente, chegando para mim com o produto pronto e falando assim, bom, eu preciso vender esse troço aqui, agora não sei quanto eu paguei, não sei quanto custa, não sei por quanto eu vou vender, tem um estoque de 100 peças, já vi isso, né? Então, o que acontece? Então, a gente estava lá naquela parte de o que eu tenho que fazer, né? Eu organizei minha ideia, medi lá tudo que eu tenho que fazer, os tópicos que eu tenho que cuidar, e agora eu tenho que planejar de fato essa minha organização e fazer um estudo de viabilidade do negócio e um estudo financeiro do negócio. Então, deixa eu explicar o que é isso. Agora a gente está de fato na parte de planejar. Planejar é a gente construir aquelas etapas que eu falei na segunda etapa, que eu dei as pistas, né? O que, para quem, como, com quem, enfim. E agora a gente vai planejar tudo isso de uma forma organizada, entendendo se esse negócio é viável ou não. Se ele é viável para efeito de mercado e se ele é viável financeiramente. Então, eu tenho que fazer o olhar para as duas coisas, né? O olhar para o negócio, se ele é viável no aspecto de mercado, é entender o quanto inovador é,
qual que é o meu diferencial dentro do mercado, se o mercado é saturado ou não, ou seja, tem muita gente fazendo, tem muita gente com ofertas promocionais dentro do mercado. Eu estou vindo com o mesmo produto que todo mundo tem, então o que eu tenho que fazer de diferente para eu tornar o meu produto viável e não entrar no que é chamado de oceano vermelho, né? O que é o oceano vermelho? Todo mundo vende aquele produto e aí fica uma concorrência de preço. Então, quando eu penso nisso, eu estou estudando a viabilidade de mercado, né? E aí no mercado eu tenho que olhar quem é o meu cliente, onde está meu cliente, como que eu chego nele, todo esse estudo dentro do planejamento. É fundamental a gente fazer isso. E aí eu tenho que fazer um estudo de viabilidade financeira. O estudo de viabilidade financeira, ele envolve entender o quanto eu tenho que investir naquilo, quanto eu vou precisar de recurso ao longo de um tempo, entender se eu vou conseguir ter esses recursos à mão, para eu não botar à prova, por exemplo, um capital pessoal, né? Para eu não correr o risco de acabar com o meu patrimônio, com o meu capital, porque eu não planejei direito. Porque quando a gente planeja, a gente tem a possibilidade de buscar recursos. E Sim. quando eu falo recursos, eu não estou falando só de dinheiro na mão. Eu estou falando de buscar crédito, de buscar um sócio, de buscar um empréstimo com, sabe, o patrocínio, que quase não cobra juros? Pode ser uma viabilidade, né? Pode ser um recurso. Então, quando a gente faz esses estudos, a gente começa a entender aonde eu preciso do quanto eu preciso de dinheiro e aonde eu posso lançar a mão para buscar. Eu vi já muita gente entrando em negócios, empreendendo, apostando que eu vou pôr o dinheiro inicial e o negócio vai rodar, né? E aí chegou uma hora que não suportou, porque não tinha crédito no banco, não cuidou disso, né? Epi, eu não sei aí para o sul, mas existem estudos aqui que a empresa começa a ter retorno a partir do terceiro mês de funcionamento. Então, o que acontece é que às vezes a empresa ela tem que ter em caixa ou criar um determinado quantitativo para se suprir durante 3 meses, porque durante esses 3 meses, se ela não vender, se o público não achar ela, se ela não fizer um trabalho de marketing, ela vai vender pouco, mas ela vai ter um aluguel para pagar, vai ter funcionário para pagar e as contas vão estar rolando, É né? isso aí. E aí, se com 3 meses... Opa, travou. Será que foi aí? Foi aqui? Eita. Ah, a Patrícia saiu. Gente, eu tô aqui, vocês estão me vendo? Vamos ver se a Paty chama de novo. Vocês estão me vendo aqui? Eu tô aqui, gente, tá tudo bem aí? Eu tô aqui? Vamos ver se a Paty volta. Ah, então tá. Então vamos esperar um pouquinho. A Lala falou de parcerias, perfeito. Parcerias para a gente não ter custo, né? Hoje em dia está se usando muito as parcerias, negócios que são do mesmo perfil de cliente, como que eu posso trabalhar parcerias com outros negócios que às vezes são de ramos completamente diferentes, mas atendem o mesmo público. Porque vamos pensar uma coisa, gente, importante. O cliente, o seu cliente, tem hábitos de consumo. O seu cliente não compra só o seu produto. O seu cliente vai no supermercado, o seu cliente vai no cabeleireiro, o seu cliente compra roupa, seu cliente vai em restaurante, vai ao cinema. Então, quando a gente pensa em fazer parcerias com produtos que o meu cliente consome, eu tenho ganhos e o outro negócio também, né? Então, pensar nessas parcerias a partir do cliente, né? O que o meu cliente faz que de repente eu posso estar lá junto com aquele negócio
me mostrando, me oferecendo, né? Então, isso é um ponto muito bacana hoje em dia, e essas parcerias normalmente rodam sem custo nenhum para ambos os lados, porque entra com força de marketing, entra com divulgação entre os negócios, tem várias formas de fazer, né? Então, puxa, que pena, a Paty caiu. Puxa, não fui abduzida. Bom, então eu vou tentar continuar, mas eu não vou poder falar na linguagem arquitetônica, porque senão não vou saber falar, vou falar na minha linguagem. Então, a gente fechou a parte de viabilidade, que era a parte da Patrícia, lembra de fazer o protótipo, né? De desenhar a casa, desenhar o espaço, enfim. Então, a gente está nessa fase, né? Estudamos o mercado, entendemos as pesquisas, planejamos, fizemos todo o contexto. Agora, no projeto arquitetônico, seria a parte do projeto legal, que deve ser as questões burocráticas e trâmites que tem que se cuidar. E dentro dos negócios também, né? Quais são as regulamentações que o seu negócio tem, que você às vezes não sabe ou precisa ir atrás, né? Se é ramo de saúde ou ramo de alimentação, tem as regras. Deve suportar a falta de lucro como investimento. Quando as pessoas iniciam o negócio, por quantos meses? Olha, Otávia, falar de fluxo de caixa para negócio que está começando, né? Precisa, na minha opinião, tá? Um caixa de 2, 3 meses, no mínimo, como a Patrícia mesmo falou, eu acho que é bem sustentável. Depois o negócio vai ganhando um corpo e esse negócio vai tendo uma venda recorrente. Então, às vezes, eu já vi negócios que tem caixa para um mês, caixa para 6 meses, né? Aí vai dependendo do que se faz com o lucro, que é a decisão do empreendedor. Mas, num primeiro momento, é fundamental a gente ter um caixa, sim, para não correr o risco de não suportar. Agora, um ponto importante da gente falar com essa relação, Patrícia chegando, um ponto importante para a gente falar com relação à questão de ter o caixa, né, para negócios que estão iniciando, esse caixa que você está colocando no negócio é um dinheiro seu. Ou é um recurso que você arrumou em banco, ou é um recurso seu próprio, ou é um recurso de terceiros que você precisa devolver. Né? Agora, o que eu vejo muito é o empreendedor montar o negócio, colocar o dinheiro dele lá e morreu ali. Ah, deixa lá. Não, se você pegar esse dinheiro no banco, você não vai ter que pagar. Então, se você colocar dinheiro do seu dinheiro, você também tem que pagar para você. Então, só fica esse alerta que eu acho que é fundamental. Voltando, Paty. Oi, Pi, nossa. Tem muita tomada aqui e aí acabou sobrecarregando, mas então, a gente parou no projeto legal, né? Então, esse projeto legal são os trâmites burocráticos, né, dentro da arquitetura, é saber se o projeto está dentro das normas de acessibilidade, dentro das normas de urbanismo, né, os vãos de porta, tudo tem que estar de acordo por uma questão de segurança, principalmente no que tange a questão de combate a incêndio. Então, esse projeto legal, ele passa pelo Corpo de Bombeiros para ver essa questão de evacuação, se os corredores estão tudo no padrão, se tem a quantidade de instituto correto, né? Isso para um projeto já de maior porte, né? Edifícios multihabitacionais. Mas para um projeto unifamiliar, né? Uma casa mesmo para uma família pequena, também passa por esse trâmite, porque a partir da autorização desses órgãos, você adquire o ABITS, né, que é um certificado que te permite ir para dentro da casa, porque eles estão dando o aval, a chancela de que está tudo dentro da lei e da norma.
E a partir dali, se acontecer alguma coisa, já é de responsabilidade do arquiteto ou do engenheiro, e aí eles respondem, né, tecnicamente, diante dos órgãos competentes, as suas falhas, né? Sim. E até por isso, esse tanto de etapa aqui é porque tem o nome da gente em jogo e nós lidamos com vidas também, né? A gente tá, assim, não é simplesmente levantar a casa, é saber que ali embaixo ficaram pessoas, e como médicos também respondem pelas vidas das pessoas, não é verdade? Eles têm o conselho deles que também penaliza por qualquer falha no trabalho, então nós também temos isso. E essas regras nos ajudam a minimizar qualquer problema lá na frente. E, certo, projeto legal. Quer falar alguma coisa a respeito do projeto legal? Pegando o projeto legal, você falou uma coisa que é importante, né? Nós, como arquitetos, respondemos por eventuais falhas. Nós, dentro dos nossos negócios, também respondemos por questões legais, trâmites, temos impostos a recolher, temos leis que a gente precisa cumprir dentro dos negócios, dependendo de cada negócio. Então, isso é um ponto importante que você tem que ver antes de iniciar, né? Iniciar oficialmente. Aqui, essa etapa para o negócio, ela é um pouquinho diferente do que é para a arquitetura, porque eu inverteria com a tua próxima, onde você fala do projeto básico, né? Para o negócio, essa etapa do projeto legal, né, que é ver as leis e as regulamentações, vem depois do piloto. Então, aqui fica um pouco invertido para a gente, mas faz parte, tem que olhar isso também. Não podemos esquecer dessa etapa também. Então, pode seguir. Certo. Então, levamos o projeto nos órgãos competentes, né, para o projeto legal, que se chama, e eles dando o aval, eles pedem modificações às vezes, né, para adequação, então a partir daí a gente faz o projeto básico. Daí já pode começar a construir. E o projeto executivo, que é praticamente o final, porque pode ocorrer alterações durante o projeto. O que seria isso? Podem ocorrer situações inesperadas. Por exemplo, você vai fazer uma reforma num prédio histórico e você descobre que você vai precisar de outros serviços que não estavam incluídos lá na hora, por exemplo, né? Ou então você vai construir uma casa num sítio e descobre que ali era um sítio arqueológico, na hora de fazer a escavação. Então existem surpresas, assim, e aí a gente vai contornando tudo isso. A capacidade de criar uma segunda opção, um plano B para tudo, a gente exercita o tempo todo na arquitetura, tem que ter um plano B para tudo. E a gente fica tão racional, tão preso a infinitas variáveis que podem acontecer na hora da execução de um projeto, que eu percebi que a capacidade criativa, ela acaba diminuindo. E, na verdade, ela tem que ser equilibrada. Porque eu era totalmente criativa, mas a partir do momento que eu entrei na arquitetura, a gente precisa do nível de racionalização tão grande, por questões de responsabilidade técnica mesmo, que já pesa mais pra gente o racional do que o criativo, por incrível que pareça. E é isso, o projeto executivo, mais ou menos isso. Aí tu faz aí o ping-pong. Interessante você estar falando da criatividade sendo tolhida pela racionalidade. Racionalidade. Né? Eu acho que... Sendo que tem que ser um equilíbrio, né? Mas dentro do negócio acontece exatamente isso. Por quê? As pessoas são engolidas pela rotina. As pessoas mergulham nas rotinas do dia a dia dos negócios para resolver problema, para resolver questão, para pagar conta, para isso, para aquilo, e esquece de fazer pausas. As tais das pausas criativas. Porque a criatividade, na minha opinião, dentro dos negócios, ela nasce a partir de uma observação da vida, das experiências, dos comportamentos. E para isso, eu preciso ter tempo de observar. Eu preciso ter olhar para isso. Eu preciso ter pausa, né? E então, assim, eu estimulo muito meus clientes a pelo menos uma vez por mês, né? E estou falando de agenda mesmo, colocar na agenda mesmo.
pelo menos uma vez por mês, fazer essa dinâmica de parar e olhar para o seu negócio a partir de um outro ângulo, que não o ângulo da rotina e do dia a dia, mas aquele ângulo que eu vou para o observador. Eu saio Exato. daquele ambiente e eu olho para aquilo como se eu estivesse sentada na lua. Eu brinco com ele, Exatamente. senta na lua, senta na lua. Uma outra É interessante perspectiva, isso. né? Uma Exato, outra perspectiva. por outra perspectiva, que aí você faz. E aí as pessoas vão passar fim de semana em lugar, ou despacha a família e fica em casa, né? Fazendo esse olhar, fica mais concentrado, enfim, cada um tem a sua forma de fazer isso, mas é um convite mesmo para sentar na lua. Então, agora fazendo aqui o olhar desses últimos passos que a Paty falou, né? Que é o projeto básico e o projeto executivo, que é começar a tirar o projeto do papel e construir, né, Paty? Esse é o objetivo. Então, a gente pensando no negócio é a mesma coisa. Eu cheguei lá no planejamento, agora eu preciso o quê? Criar um piloto, olhar para o meu produto, entender, construir o produto, testar o produto e depois, em seguida, lançar ao mercado, né? Então, o desenvolver o piloto, eu fiz até um áudio hoje na confraria falando exatamente da permissão que muitas vezes o empreendedor não tem de errar. Porque o piloto, ele tem exatamente esse objetivo, né? De te mostrar onde tem os possíveis erros. Mas a gente está tão focado no acerto, que a gente não se permite errar. E eu fiz um áudio hoje lá contando sobre os meus erros, que foi muito engraçado, porque eu estou há 2 meses trabalhando num produto que eu venho trazendo do presencial, né? Quando eu ia no cliente fazer o trabalho, para o online. E na minha cabeça aquilo ia rodar muito tranquilo, porque eu tenho domínio do produto, eu sei o que eu estou fazendo, enfim. Só que não. Eu comecei a ter um monte de dificuldade, um monte de desafio, e eu comecei a me sentir frustrada, angustiada. Falei, gente, tem alguma coisa errada aqui, esse negócio não vai dar certo, vou abandonar esse produto, porque não vai dar, né? Até que eu fui insistindo, e cheguei numa luz, assim. Hoje eu tive um insight que eu consegui construir durante a tarde 90% do produto. Eu estou há 2 meses trabalhando, né? Bloqueio criativo, né? Porque o que eu fiz? Eu me permiti testar, eu fui pondo à prova, eu fui escrevendo, eu fui desenvolvendo, eu estava em ação. Então, assim, o teste, para a gente poder chegar nesse piloto, a gente precisa cumprir as outras etapas. A gente precisa planejar o nosso tempo, a gente precisa organizar as ideias, a gente precisa pesquisar, precisa ir ao mercado, precisa entender o que a gente está fazendo, a gente precisa entender se o mercado vai atender essa minha oferta, vai querer essa minha oferta, quem é o meu cliente, enfim. E para eu chegar nesse teste, eu precisei fazer toda essa caminhada, né? E às vezes a gente não se permite errar, né? A gente acha que a gente desiste fácil, a gente paralisa porque tem medo do erro. E não. A Patrícia mesmo falou, tem plano B, tem plano C, tem plano D, tem plano E. A gente também tem que ter, né? E quando a gente se permite ter esses planos e se lançar para o erro, sabendo que a gente quer acertar, mas eu também me permito errar, a coisa sai. Agora, quando eu fico pensando qual que é a minha ideia ideal, qual que é a minha ideia mirabolante, qual que é aquela ideia que eu vou investir o resto da minha vida porque eu sei que um dia vai nascer, não vai nascer nunca. Você não tá em ação, né? Então, chegamos ao lançamento do produto, onde a Patrícia chega na construção do produto, né? E aí a gente tem todas as etapas. São 1, 2, 3, 4, 5, são 6 etapas para você tirar o seu projeto do papel. Então, assim, não é difícil, né? É trabalho, é mão na massa e
primeira coisa que eu aprendi ao longo da minha experiência profissional, não só trabalhando com negócios, não só trabalhando em empresa, mas também atendendo clientes de coaching, orientação de carreira, que eu fiz muito ao longo da minha vida aí, finanças, orientei um monte de coisa. O que eu aprendi é que sempre vale a nossa intenção. Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu preciso aprender a fazer isso, a fazer aquilo. Ok, você tem que aprender, mas você não vai paralisar, você vai intencionar. Intencione fazer. Intencione o que está por trás daquilo que você está fazendo. A sua intenção é a grande força motriz. Então, não paralise seus projetos porque você acha que não vai dar certo, porque você acha que não está bom, né? Não deixe de construir as suas casas, os seus edifícios, porque você acha que você não vai dar conta do plano B, C, D, E, etc. Uhum. E o importante, uma coisa legal que está até ocorrendo lá no DUP, que é você exercitar pequenos negócios com pequenos valores. Mas eu acho interessante o lado de você aprender a vender, porque não adianta você ter um mega planejamento e você não saber vender. Sim. Não. E você exercitar pequenas estratégias, porque o que você precisa é desenvolver uma mente solucionadora. Que essa questão do plano B que a gente falou aí, você tem que desenvolver uma mente solucionadora. Aparecer um problema, você tem que aparecer com uma solução. E essa questão de equacionar a criatividade com a racionalidade, ela é muito interessante, porque se você for só criativo, você vai abrir empresas sucessivamente e por falta de planejamento vai fechar, e por fechar você vai comunicar um monte de coisa não muito legal para sua mente. Acontece muito, baixa autoestima do empresário, do empreendedor. As sucessivas quedas, né, acabam comunicando algo ruim para ele, pela falta de planejamento. Excesso de ousadia e falta de planejamento. Sim. E o excesso de planejamento, você vai ficar 6 meses, 1 ano com um projeto no papel, isso também comunica algo para você, uma falha sua, né? Poxa, é aquela frustração de não tirar. Então, essa questão de equacionar a ousadia, o lado criativo e o lado racional, é que é o grande ponto para o empreendedor a mesmo. está dizendo que a sua frase foi incrível, eu amei também. Mente solucionadora. Foi incrível. Gente, a Otávia, oi Otávia, um beijo. É porque eu tô sem óculos, eu não tô enxergando muito bem, mas eu sei que a Cintia, a Paula e a Lala já passaram por aqui. Um grande beijo para elas. Passou muita gente boa por aqui, Elisa. Todo mundo que veio, um beijo. Sônia, Otávia, Cíntia, muita gente bacana. Pois é, Paty, você quer deixar uma mensagem final para os empreendedores aqui do canal que apareceram por aqui? Raquel, boa noite, bem-vinda! Oi, Raquel Paz. Bem, a minha mensagem é para os jovens exercitarem a mente solucionadora, como é proposto lá no DUP, né? Pequenos investimentos que te façam criar soluções rápidas para as coisas, né? Eu acho bem interessante. E você sendo jovem, exercitando isso jovem, quanto mais rápido, melhor. A educação financeira é muito interessante. E para você que já é adulto, é a questão de equacionar mesmo essa questão da criatividade com a racionalidade. E serve para tudo na vida, né? Serve para tudo na vida. Porque a criatividade é a paixão e a racionalidade é o pé no chão, né? Oh, e aí... que linda essa frase! Amei essa também. A Paty é cheia das frases, eu adorei. Meu Deus! E aí, se um negócio sem paixão nossa, uma tristeza. Complicado. Uma tristeza. E ao mesmo tempo, se não tiver um pouquinho de pé no chão, é um esforço brutal que você faz, né? Para tentar fazer uma coisa funcionar sem planejamento. Então, é isso, Pi. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho. Não, foi muito, eu acho que foi muito rico esse ping-pong, esse bate-bola, e eu acho que você trouxe muitos insights bacanas, né? Muitas pérolas positivas, né? Essas frases que você colocou, eu acho que são frases para a gente refletir mesmo, né? Sobre a mente solucionadora,
sobre a questão da criatividade de pé no chão, acho que são coisas fundamentais. E assim, eu acho que grandes negócios nascem a partir de pequenas ações, né? Eu sou adepta disso, eu acho que a gente precisa fazer acontecer. A Apple nasceu numa garagem, a Amazon nasceu na outra garagem, e assim as coisas vão nascendo. Só que, ainda mais nos dias de hoje, a gente precisa criar a expertise e a habilidade do planejar. E o planejar, quando a gente fala, às vezes a pessoa tem aquela ideia que é mirabolante, que eu preciso fazer uma coisa, planejamento X. Não, gente. Planejar hoje é rápido, é prático, assim, quais são os passos que eu tenho que dar para chegar lá, o que eu tenho que saber de básico para eu poder colocar em ação e experimentar. E não precisa perder tempo com isso, né? A gente fala de planejamento, às vezes até treme na base, mas planejar é Sim. fundamental, não só nos negócios, mas na vida. Planejar mudar de país, planejar mudar de cidade, planejar mudar de casa, tudo tem que ter planejamento, não tem jeito, né? Planejar minha semana, planejar meu dia, planejar meu mês, tudo tem que ter planejamento. Então, eu acho que assim, a gente deixou uma mensagem muito rica, eu particularmente acho isso, né? A gente trouxe uma mensagem muito rica para você que esteve aqui, que participou, e eu espero que tenha, de alguma forma, movimentado bons negócios por aqui hoje, né? E te agradeço de coração, Paty, foi uma delícia fazer esse bate-papo com você. Aliás, eu adoro fazer esse Nossa, super talk, adoro entrevistar, é a minha falar. primeira live, é a minha primeira live no Instagram e você foi muito generosa Você arrasou. e, e eu tava nervosa semana passada quando você convidou, mas de ontem pra cá já tava tudo mais calmo. Tomou muito E, chazinho, né? Que eu sei. né? Mas é isso aí, gente. Então, olha, que vocês aproveitem para movimentar seus negócios, tudo isso, e que a gente se vê, que a gente possa se ver na próxima semana. Vai ter uma live incrível sobre transição de carreira. A pessoa fez uma Ups, transição do mundo corporativo para o mundo dos negócios, num negócio diferente. E vocês vão ter por aqui semana que vem. Quem quiser, vem comigo no Super Talk. Paty, um beijo. as Beijo, monsters. beijo, beijo. Beijo, monsters. Obrigada, Tchau. meninas. Um beijo, 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 beijo. Até a semana que vem. Tchau, tchau, Paty. Valeu. Vou Beijo, encerrar tchau. aqui. Tchau. Tá ótimo.